ele tinha um prostíbulo. Imagina o Espírito Santo dentro desse homem transando com todas aquelas prostitutas imundas de Roma lá, porque você tinha prostíbulos só para os bispos, prostíbulos só para os cardeais, e o Alexandre VI e outros vão fazer um prostíbulo de luxo só para eles. Aí esse homem, totalmente longe do evangelho, totalmente longe, que é o cabeça da igreja, ele vai passar o Espírito Santo para a imposição de mãos de outro na frente. Imagina esses papas que são assassinos, são matadores, são guerreiros, que fazem traições, um papa assassina o outro. Imagina o Espírito Santo passando de um em um. Isso é quase blasfêmia, né? Então, você está literalmente dizendo que o Espírito Santo pode atuar em uma pessoa que não está salva, que já perdeu a salvação. Então, se você fala que o Papa... Lucas, tem como documentar todas essas... Se quiser, eu mostro. E ele tem razão. Ele tem razão que nos fatos que ele está dizendo. O Papa era um perdulário, LGTV era um 4K. prostituto, era tudo isso? É o LGTV 4K, pra gente não ser... Isso aí é histórico. Aí depois a gente pode debater se isso tira a autoridade. Então você confirma que isso é fato. De acordo com quando Jesus, ele... E aí talvez seja uma questão mais bíblica, teológica. Quando Jesus elege os 12 apóstolos, esses 12 apóstolos são os sucessores, os representantes de cada tribo de Israel. Então o que Jesus está fazendo é cumprir todas as profecias messiânicas, que todas as tribos de Israel seriam alcançadas por Cristo, alcançadas pela salvação, alcançadas pelo novo reino. Tá? Só que quando a gente vê o Novo Testamento, a gente vê que tem um cargo que também é utilizado o nome de apóstolo. E aí Apolo é chamado de apóstolo, Priscila é chamada de apóstolo, Áquila é chamada de apóstolo, o próprio Paulo se intitula apóstolo sem ter recebido imposição da mão de ninguém. E esses homens, eles que não receberam imposição da mão de nenhum dos 12, ou melhor, de nenhum dos 11, esses estão levando o evangelho. Então, essa sucessão apostólica, ela é uma doutrina que no século III foi muito importante para combater o gnosticismo, para combater inclusive o judeu-cristianismo, porque os cristãos de Jerusalém continuavam a existir, dizendo inclusive que o verdadeiro apóstolo não é Pedro, é Tiago. Então a tradição jerusalemita carregou isso até o século IV, que na verdade o cabeça não era Pedro, era Tiago. Inclusive João Crisóstomo fala isso, né? Que Pedro não é a rocha sobre a qual a igreja é edificada, né? A rocha é a verdade, que Pedro abandonou dessa verdade, e Tiago agora... depois essa tradição vai sendo dissipada, porque não casa. Então, a tradição apostólica, que é dita passada de apóstolo e pastor, isso aí é real, isso nunca aconteceu. Você tem realmente pessoas comuns, pregadores, chamados missionários, apóstolos, que vão pregando o evangelho pelo mundo inteiro. E depois, com a construção histórica, o desenvolvimento do cristianismo, quando chegar no século IV, pós-concílio de Nicéia, o que vai acontecer? Todas as igrejas que estiverem dentro do Império Romano vão ter que se submeter a um bispo. E esse bispo já vai ter criado uma própria sucessão apostólica. Essa sucessão apostólica que a Igreja Católica tem hoje, que remonta Papa Leão XIV ao Papa a Pedro, que nunca foi Papa, nunca foi bispo, ele era presbítero, né? Nunca foi líder da Igreja de Roma. Pedro circulou mais ali na Ásia. Você tem mais de 35 antipapas, né? 35 discordâncias. Inclusive, uma das bases da tradição apostólica, aquele que tem hoje ditado o livro Tradição Apostólica, que é o Hipólito de Roma, ele também é um antipapa, né? Você tem diversos cismas em Roma de papas modalistas que foram reconhecidos como papas e papas trinitarianos que foram expulsos e colocados como antipapas. Então, se a gente pega essa... E o que eu estou falando, gente, só para fazer um editorial aqui, eu não estou, por mais que pareça, atacando a Igreja Católica Apostólica Romana hoje. Eu escrevo com professores católicos, doutores em teologia, em história da igreja, eu atuo, trabalho com eles, e a gente está tranquilamente. O que eu ataco é esse radical tradicionalismo, que a gente vê esses influencers de internet
utilizando textos do século XIX, principalmente textos desses cismáticos católicos franceses, que inclusive têm ordens aqui no Brasil, e que eles querem viver uma igreja católica que não existe mais, né? Eles querem viver uma seita, inclusive deles são seitas, né? Muitos deles, vocês veem aí os escândalos aí da Dom Bosco. E aí, esse jovenzinho que se acha católico, que se acha o último cruzado, ele pega dos piores para defender a fé católica. Só que a fé católica hoje, como eu falei, gente, cada vez mais a gente tem essa introdução, ou melhor, essa comunhão doutrinária com o protestantismo. Eu vou passar para o Ariel, mas depois eu quero voltar aqui com um documento católico escrito entre o magistério e a Igreja Metodista, falando exatamente sobre o papel da tradição. Sobre outro tema aqui que você colocou, que eu queria trazer, é sobre isso da imposição das mãos e sobre isso da sucessão apostólica não existir. Isso é uma coisa que foi mais posterior, né? Depois que já havia uma estrutura maior da igreja e tudo mais. Bem, então eu queria trazer com a Bíblia para todo mundo poder verificar em casa que essa prática de fato existia, que os apóstolos faziam assim. Primeiro nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. São Paulo está exortando ali o Timóteo, né? Bispo de Éfeso, seu protegido, né? Ele está exortando a Timóteo e com essa exortação ele exorta a todos os bispos da igreja até hoje e a todos nós que de algum modo somos também pastores, né? Porque nós também temos esse sacerdócio comum, como o Lucas trouxe. Olha só o que ele fala aqui no versículo 12. Ninguém te menospreze por seres jovem. De tua parte, procura ser para os que creem um exemplo pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé, pela castidade. Timóteo tem que procurar ter uma vida casta e santa. Então ele tem que se esforçar para isso. Até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te descuides do carisma que está em ti. Agora a gente vem para uma coisa que está nele, ele não precisa se esforçar para ter isso. O carisma que está em ti, que te foi dado mediante uma profecia acompanhada da imposição das mãos do presbitério. O presbitério e São Paulo impõem as mãos sobre ele para que ele seja bispo. Como é que você sabe que é São Paulo? Não está escrito isso aqui. Diz que foi a Assembleia. Bem, vamos então para a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha o que São Paulo diz para Timóteo. Por isso, quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. O dom que Timóteo tem não vem do seu esforço para ter uma vida moral santa. Infelizmente, na história da igreja, temos tantos sacerdotes, tantos bispos, tantos papas, que quando a gente olha de fora, a gente não sabe o que passa no coração humano. Não vamos julgar como 1 Coríntios 4 ensina a gente, né? Uhum. Mas a gente pensa que eles vão ser condenados ao inferno. Mas ainda assim, eles têm um dom, um carisma irrevogável para pregar a palavra de Deus, para não errar nas questões doutrinais quando eles estão no corpo da igreja, que é Jesus Cristo. E não é só aqui. Se a gente for para o primeiro capítulo da carta a Tito, versículo 5, olha só o que São Paulo fala, logo depois dele fazer aquela introdução típica das cartas de São Paulo, que é Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo e tal. Olha o que ele diz no versículo 5. Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e construíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei. Ele deixa Tito para organizar a igreja. A igreja é organizada e há a sucessão apostólica pela imposição das mãos. Capítulo 2, versículo 15. O que São Paulo diz aqui para Tito? É assim que deves falar, exortar e repreender com toda a autoridade. Que ninguém te despreze. Tito tem autoridade pelo carisma que foi imposto nele, pela imposição das mãos. Eu queria devolver a pergunta para o Lucas sobre os seus pastores, né? Eu não sei se você também é pastor, você não é pastor, né? Então, os seus pastores, ou eu achei bem interessante esse termo que você usou no início, né? Esses teólogos autorizados, de quem eles receberam a imposição das mãos e como isso chega até os apóstolos? Primeiro, a gente não tem nenhuma sucessão apostólica aí no que você está falando. Você está pegando uma ideia alienígena, a palavra, e está aplicando nela para tentar provar a sucessão apostólica. Por quê? Nenhuma igreja ela depende da... Vou melhorar aqui. Você não recebe o Espírito Santo de homens. Tá? O dom aqui que é designado
para Tito, o dom aqui que é designado para Timóteo, o dom aqui que é designado para esses, eles vêm de presbíteros que não têm sucessão apostólica neles, no sentido de vierem de algum dos 12. Né? Nem Paulo ele se designa como sucessor de Pedro, de qualquer um. Isso tudo vai sendo criado, vai sendo construído pela Igreja Católica ao longo dos tempos. Né? Porque a gente precisava, no século III, fechar quem teria essa autoridade, porque realmente no século III a gente tem muita heresia, muita judeu-cristianismo, gnosticismo para tudo quanto é lado, montanismo. Então a Igreja Católica ela vai, não a Igreja Católica, né? As igrejas antigas, as igrejas pré-episcopais, elas começam a tentar criar uma ordem hierárquica que também não existia, porque você tinha mulheres presbíteras, você tinha diaconisas, e não tem como uma mulher, né, em que se encaixar nessa hierarquia pré-episcopal antiga. E só explicando o contexto histórico, a sucessão apostólica mesma, ela só consegue provar que tem algum apóstolo que vem isso vai sendo construído só depois do século V. Aqui no Novo Testamento, tanto que ele falou de Apolo, tanto que ele falou daqueles outros que eram seguidores de João Batista, quanto que ele está falando aqui do Timóteo e do Tito, é a prática antiga, tá, de imposição de mãos para dons. Não é imposição de mãos para você criar papas, nem para criar bispos. Esses presbíteros, Paulo vai falar, né, que o que estava profetizado para Timóteo vem da avó dele, da avó e da mãe. Ou seja, essa autoridade espiritual quem dá não são os apóstolos, não são os presbíteros, é o Espírito Santo que escolhe. Se a gente quiser trabalhar aqui, eu posso citar muitos textos do Novo Testamento que fala dessa autoridade do Espírito Santo e não de um bispo ou de um apóstolo. Porque, assim, os versículos no Novo Testamento, eles falam de democracia, de tomar posições em comum, de votar. A própria palavra eclésia significa, né, uma assembleia democrática. E é o Espírito Santo que distribui dons. Tá? O Espírito Santo ele não coloca um dom especial, igual você está falando, de papado sobre Timóteo, ou de papado sobre Tito, ou de papado sobre Paulo. De maneira nenhuma. Todas as igrejas você vai ter a pessoa que é o diácono, que é o presbítero, que é o apóstolo, que é o profeta, que é o evangelista, que é o mestre. Você tem diversidade de dons. E o que acontece? Os cristãos eles se reuniam com seus presbíteros, eles oravam, eles impunham as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo escolhia em qual pessoa ia vamos botar assim, ganhar um dom específico. Então o que Paulo está falando lembra que quando os presbíteros oraram, você foi designado para ser um episcopo. Lembra que quando sua avó e sua mãe profetizavam, você foi separado para o ministério no ventre da sua mãe. Isso é quase uma predestinação, né? Lembra que a igreja, né, ela decide as suas questões, mas quem ordena é o Espírito Santo. A grande questão aqui é que o Ariel está trazendo uma visão antiga da Igreja Católica, que talvez nem seja a visão hoje da Igreja Católica, que quem manda na igreja, quem ordena os dons, quem faz tudo, é o Espírito Santo, não são os homens. Não tem uma sucessão apostólica que vai ordenar, que vai distribuir. Imagina o Papa, chefe, cabeça da igreja, sei lá, vamos botar os papas aí do Renascimento. Ele tem o Espírito Santo e está transando com um adolescente, está transando com um sobrinho, está praticando sodomia, e aí esse homem tem o Espírito Santo dentro dele e passa para outro. Imagina um Alexandre VI, assassino, cruel, matador, dizer que ele recebeu o Espírito Santo, ele comprou todo o colégio cardinalato, que ele era um dos homens mais ricos da Espanha, e vai comprar todo o colégio cardinalato. Ele tinha um prostíbulo. Imagina o Espírito Santo dentro desse homem transando com todas aquelas prostitutas imundas de Roma lá, porque você tinha prostíbulos só para os bispos, prostíbulos só para os cardeais, e o Alexandre VI e outros vão fazer um prostíbulo de luxo só para eles. Aí esse homem, totalmente longe do evangelho, totalmente longe, que é o cabeça da igreja, ele vai passar o Espírito Santo para a imposição de mãos de outro na frente. Imagina esses papas que são
assassinos, são matadores, são guerreiros que fazem traições, um papa assassina o outro. Imagina o Espírito Santo passando de um em um, isso é quase blasfêmia, né? Então, você está literalmente dizendo que o Espírito Santo pode atuar em uma pessoa que não está salva, que já perdeu a salvação. Então, se você fala que o Papa... Ô, Lucas, tem como documentar todas essas... Tem, eu mostro. E ele tem razão. Ele tem razão nos fatos que ele está dizendo. O Papa era um perdulário, LGTV era um 4K. prostituto, era tudo isso? É o LGTV 4K, pra gente não ser... Isso aí é histórico. Aí depois a gente pode debater se isso tira imagina, autoridade. Então assim, você confirma que isso é fato. De acordo com a Ok. doutrina católica, um LGTV 4K perde a salvação, vai para o inferno. Mas mesmo assim o Espírito Santo está nele para passar a autoridade papal pro da frente, né? Aliás, assassinato, né, cometer crimes, desde dos acordos doutrinários teológicos antigos, você é expulso da igreja, você é excomungado se você é um assassino. Isso está em Cipriano, isso está em Novaciano, isso está nos debates de Tertuliano, isso tá... E esses homens que perderam a salvação, que não são salvos e são cabeça da igreja, estão com o Espírito Santo dentro deles, passando para outros, porque tudo bem, era necessário que eles se arrependessem dos seus pecados, serem ordenados novamente para o ministério, se é que há perdão para esse tipo de crime que eles cometem na Igreja Católica no século XII, XIII, XIV, XV, XVI. Né? Então, você está dizendo que o Espírito Santo passa por pessoas não salvas, pessoas que estão no inferno, pessoas que foram para o inferno. Você falou isso aqui no início, e depois eles transmitem isso para outros, porque a igreja diz que sim. Ok. Vamos lá, tá com você, Ariel. E aí, não vamos ter intervalo então, vamos continuar direto, né? Vamos continuar aqui. A primeira coisa aqui que você... comentou, não, vou pela última, né? Que é que tá mais fresquinha, que é sobre um Papa que é pecador. Como é que a gente pode achar que ele tem realmente a presença do Espírito Santo? Que ele pode impor as mãos sobre os outros? Então vamos fazer uma coisa diferente agora, vamos para a Bíblia, para o Antigo Testamento, porque as Escrituras sempre têm um sentido moral para nós, o Antigo Testamento não caiu. E vamos para 1 Samuel, capítulo 26, versículo 7. O que acontece aqui? Nós temos o rei Saul, que era um rei parecido com esse Papa. Era um rei que não seguia a vontade de Deus. E o que acontece é que Davi tem várias oportunidades de matar a Saul e ele não o mata. Por quê? Porque ele respeita o carisma que está nele por causa do profeta Samuel. Vamos ler 1 Samuel 26, versículo 7. Davi e Abishai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo ali, com sua lança fincada no chão à cabeceira. A propósito, eu convido todos a lerem 1 Samuel, a lerem o profeta Jeremias, porque a nossa igreja, tanto a católica quanto os protestantes, os evangélicos, tem esquecido de que nós precisamos de salvação e que Deus salva o seu povo, não somos nós que salvamos a igreja. Então, 1 Samuel e o livro do profeta Jeremias. Mas vamos continuar lendo. Quem está se xingando na internet está longe da salvação. Vamos ler aqui, ó. Abishai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Posso cravá-lo em terra com uma só lançada sem precisar repetir. Mas Davi respondeu a Abishai: Não o mates, porque quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? E acrescentou: Pela vida do Senhor, só o Senhor deve feri-lo. Ele morrerá quando chegar a hora, ou tombará quando for a batalha. Mas o Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Sim, a unção de Deus pode estar em alguém que é pecador. E nós, como nosso santo rei Davi, temos que respeitar essa graça que ele tem pela imposição das mãos. E eu vou unir a outra coisa que você trouxe aqui, que é sobre Timóteo ter essa autoridade por causa da mãe e da avó. Não está escrito isso na Bíblia. O que está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 é: Recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e que certamente habita também em ti. Ele poderia não ter essa fé, não é dela que está vindo essa fé. Claro que ele repetiu o ensinamento que ele recebeu da família.